Nesta manhã também não vos quero roubar-vos muito tempo, mas diga comigo, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. O que é que significa isso? Jesus afirmou ser o pão da vida, que veio para dar vida aos homens. Isso significa que ele é para a alma o que o pão é para o corpo, o seu alimento. Jesus é o alimento da nossa alma, assim como o pão é o alimento do nosso corpo. Quantos conseguem comer e não comer pão? Eu não consigo, gosto muito de pão. Assim como o pão alimenta o organismo físico, Jesus Cristo é quem satisfaz o espírito dos que acreditam nele. Em João 6,48, diz assim: eu sou o pão da vida. Foi Jesus que disse: eu sou o pão da vida. É preciso acreditarmos em Jesus. Sabem, na passagem de João, Jesus ensina acerca do pão da vida, em João 6. Eu vou-vos ler um bocadinho. João 6, a partir do versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Toma atenção agora. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 36. Mas Jesus já vos disse que também vós me vistes e tudo não credes. Tudo o que o Pai me dá a mim virá, e a quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus promete receber o coração de todos os que chegam a Ele com arrependimento e fé. Os que vivem assim, os que vêm, ou seja, o que assim vem a Jesus, fazem-no em resposta à graça de Deus que lhe foi concedida. O verso 38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio a esta terra não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Quem o enviou? Deus o Pai, o Todo-Poderoso. O verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. É importante compreender o relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça, nem que deixe de vir ao conhecimento da verdade e ser salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim:
que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É para todos. Em João 6, ainda no verso 40, diz assim: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta. Isto era Jesus que estava a falar. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Precisamos estar em Jesus para que no último dia sejamos ressuscitados. Sabe, Jesus vai vir. Jesus vai vir. Quem é que está à espera de Jesus? Vai vir buscar aqueles que são seus. Oh pastor, e então aqueles que já foram, no último dia, serão ressuscitados? Sabe, quão bom é nós termos a salvação. E termos essa certeza, essa esperança de que um dia vamos para a glória. Sabe, o contexto da história nos mostra que a multidão estava à procura dele, porque realizava a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão estava à espera de Jesus, porque Jesus tinha realizado a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha-lhes dado de comer. Eles não tinham que comer. E Jesus multiplicou os pães e os peixes. Isso foi. Mas eles foram atrás dele. Foram à procura dele. Sabe, as pessoas tinham comido fartamente do pão dado por Jesus. E o esperavam receber novamente. Os judeus ansiavam, aguardavam, ansiosos, pelo líder libertador. Momento prometido que os pudessem livrar do domínio do opressor. No verso 14 e 15 de João 6 diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ele sabia que era filho de Deus. Sabe, a carência material naquela altura era grande. Muitas famílias viviam com fracos recursos. E ao verem que Jesus havia alimentado uma multidão de milhares de pessoas, imaginaram que se ia iniciar uma revolução. Um rei milagroso que dá comida a todos chegou. Pois com poucos pães e poucos peixes, ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Quem é que não queria ir só ao supermercado, comprar qualquer coisinha, pouquinho, para pôr no frigorífico? Chegava lá, abria e tirava, e quando chegava lá, abria e tirava, tinha lá sempre a tirar. Parece que não estão entusiasmados com isso. Quantos é que se ficavam entusiasmados com isso? Aquele povo estava entusiasmado. Viu só os pãezinhos e os peixes, não chegava para meia dúzia deles. Mas ele alimentou uma multidão enorme. Partiram o pão, partiram os peixes, distribuíram, começaram a comer e sempre havia abundância, sempre havia abundância, sempre havia para mais, sempre havia para mais. Diga lá se você não gostaria de abrir o frigorífico e haver sempre mais. Imagine que você tinha pouco e abria o frigorífico e uau, vou tirar. Depois voltava lá, havia mais. Claro que este povo ficou empolgado de ver aqueles pães e aqueles peixes alimentarem uma multidão. Eles pensaram: este é o rei, é a pessoa que nós queremos que nos lidere, porque ele nos mata a fome, ele traz comida para nós e o resto?
Mas eu vou-vos dizer, mas muito mais que alimentar os corpos, Jesus veio para trazer alimento à alma humana. Porque às vezes alimentamos o corpo, mas não temos a alma alimentada. Precisamos de alimentar a alma. Pão como símbolo de Cristo. O pão é o alimento necessário. Outras coisas podem ser dispensadas da alimentação humana, mas todos precisam de pão. Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Eu posso comer um bom prato, mas se não tiver um pão, parece que não comi nada. Falta-me lá o pão. Se não tivermos Jesus, não temos nada. Sabe, Jesus não é um luxo que somente os reis podem ter. Não, Ele é o pão sem o qual o homem não pode viver. Jesus é o pão sem o qual o homem não pode viver. Jesus é um alimento simples e nutritivo. É como o pão. O pão é simples, mas é nutritivo. O pão é sensível a todos. Todas as faixas etárias. E todos os tipos de pessoas. Jesus é simplesmente a vida para todos. Jovens, menos jovens, fracos, fortes. É para todos. Jesus é para todos. O pão é a comida que precisamos diariamente. Sabe, se calhar há pessoas que se não comerem pão diariamente não lhes faz diferença. Eu não sou desses. Eu preciso de comer pão diariamente. E se não comer outra coisa, comer só pão, fico bem. Alguns alimentos podem ser ocasionais. Mas o pão a cada dia, todos os dias é importante para manter o corpo saudável. Todos os dias é importante comermos a palavra viva, porque Jesus é a palavra, para alimentar a nossa alma, porque também é preciso ser alimentada diariamente. Não faça como aquela irmã que ia ao domingo à igreja e depois colocou os óculos dentro da Bíblia. Chegou a casa, arrumou a Bíblia e depois no sábado telefonou ao pastor: "Oh pastor, venha e ajude-me, porque eu não sei dos meus óculos, já corri tudo e amanhã quero ir à igreja, quero levar a minha Bíblia e não posso." E o pastor foi lá ajudá-la e de repente ele disse: "Oh irmã, então a irmã já viu, onde é que está a sua Bíblia?" "Está ali arrumada, pastor." E o pastor foi, pegou a Bíblia e quando abriu a Bíblia estavam os óculos lá dentro. Você diz: nada. É porque ela passou a semana que não leu a Bíblia. Porque se ela tivesse pegado na Bíblia, tinha encontrado os óculos. O pão é especial para nós. O pão da vida, que é Jesus. Jesus e a palavra são um. Precisamos nos alimentar da palavra. Pão para ser partilhado em abundância. Sabe, nas mesas ainda que simples, o que se espera é ter fartura de pão para fortalecer aqueles que dele se alimentam.